Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero te trazer aqui uma mensagem ao seu coração, a você que nos acompanha. Você vai perceber aqui nesta mensagem o porquê, que muitas pessoas elas têm dificuldade em entender a palavra de Deus e o que é preciso ou o que é necessário para que a gente possamos entender a palavra de Deus da maneira correta, porque usar a palavra, muitos usam, e deve ser usada assim, mas entender a palavra de forma correta, é necessário que a gente façamos exatamente como a própria palavra nos instrui, porque se assim a gente não procedermos, a maioria das vezes, muitas pessoas tendo a Bíblia, ela vai se enganar, vai andar errado na presença de Deus, de maneira equivocada, achando que está certo e muitas vezes está errado e não percebe. Se você observar nesta mensagem que eu vou trazer aqui, você vai se dar conta, porque muitas pessoas elas estão andando de maneira completamente equivocada na presença de Deus. Você vai perceber também, com base nessa mensagem, quantas pessoas elas estão andando de maneira errada e elas não conseguem perceber. Quantas pessoas estão andando de maneira equivocada e elas não se dão conta. E o porquê que isso acontece na vida das pessoas. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, e diz assim a seguir: porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Provavelmente, você que vai ouvir esta mensagem, certamente você já deve ter ido no médico alguma vez na vida, já deve ter feito algum tipo de exame. E quando um paciente ele vai ao médico, e aquele médico, qual você foi consultado com ele e pediu um exame, é porque ele tinha uma suspeita com relação a algo. Mas para que aquela suspeita se confirmasse ou não, aquele exame que foi pedido pelo médico é para diagnosticar aquele problema, o qual aos olhos nus, aos olhos humanos, o médico não conseguiu descobrir. E através do exame vai ser concluído aquela suspeita do médico, se ele tinha razão na sua suspeita ou não. O exame é exatamente para isso. A mesma coisa a palavra de Deus, quando a Bíblia fala em examinar as Escrituras. Quando alguém lê isso na Bíblia, logo de cara você vai pensar: por acaso alguma coisa de errado na Bíblia? Por acaso tem alguma coisa na Bíblia que eu não posso ver? Alguma coisa na Bíblia que vai me levar a me perder? Não, não é isso que a Bíblia está falando. Mas quando a Bíblia diz examinais as Escrituras, a Bíblia está nos orientando o seguinte: esse exame na Bíblia deve ser feito por nós. E esse exame na Bíblia que por nós é feito, vai nos ser dado um diagnóstico pelo autor da Bíblia, chamado Espírito Santo. E esse diagnóstico que nos vai ser dado pelo Espírito Santo, conforme o exame que na Bíblia fazemos, o Espírito Santo vai nos dar esse diagnóstico. E esse diagnóstico vai vir em forma de ensinamento, vai vir em forma de direção ou em forma de resposta para o problema que na própria Bíblia nós estamos buscando. Então a parte de examinar a Bíblia é nós que devemos examinar. Mas o diagnóstico que nos vai ser dado através da Bíblia, nos vai ser dado pelo Espírito Santo. E esse diagnóstico vai ser a resposta do problema, o qual na própria Bíblia nós buscamos. Porque o problema sempre vai estar em nós. O problema sempre vai estar do nosso lado. O problema sempre vai estar da nossa parte. Mas a solução vai sempre estar na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala em examinar as Escrituras. Ou seja, nós examinamos a Bíblia. Quando eu falo em examinar, estou falando mergulhar, orar, se consagrar, para entender a palavra de Deus, o que de fato está além das letras. No entanto, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Também está escrito na palavra que toda a Bíblia, todas as páginas da Bíblia Sagrada, diz a Bíblia, que foi inspirada pelo Espírito Santo, a qual eu creio. Então, o exame na Bíblia somos nós que fazemos. Mas o diagnóstico que nos vai ser dado através da Bíblia, esse diagnóstico ele vai vir por meio do Espírito Santo. O autor da Bíblia, chamado Espírito Santo, vai nos dar o diagnóstico.
E esse diagnóstico tem que trazer a libertação da nossa vida. Esse diagnóstico tem que trazer restauração para o casamento. Esse diagnóstico ele deve vir em forma de libertação. Esse diagnóstico deve vir em forma de transformação, em forma de crescimento, em forma de mudança, de conquista, de realização. Esse diagnóstico da Bíblia que nos vai ser dado pelo autor chamado Espírito Santo vai trazer na nossa vida a resposta para todos os problemas, o qual a solução na Bíblia nós a buscamos. Como eu falei, o exame nós a fazemos, mas o diagnóstico é o Espírito Santo quem nos dá. E esse diagnóstico é a resposta para todos os problemas com que vivemos, porque o problema parte sempre de nós, o problema parte sempre da nossa parte, mas a solução, a resposta parte sempre da Bíblia. Então nós fazemos o exame e o Espírito Santo nos dá o diagnóstico. E por essa razão muitas pessoas não entendem a Bíblia. Por essa razão muitas pessoas entendem a Bíblia de maneira equivocada. Por essa razão muitas pessoas estão dentro da igreja andando errado na presença de Deus. Por essa razão muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem encontrar resposta, a solução para o seu problema. Por quê? Porque elas não fazem este exame, elas não oram, elas não mergulham de cabeça na Bíblia Sagrada para aprender um pouco mais. Elas acreditam no que todo mundo prega, elas acreditam em tudo que ouve, porém elas não querem estudar a palavra. Elas não querem mergulhar na palavra, elas não querem buscar a profundeza da palavra, elas não querem fazer esse exame na Bíblia. E se nós não examinarmos a Bíblia, vamos ser enganados sempre. Se nós não examinarmos a Bíblia, vamos ser sempre passados para trás. Se a gente não examinarmos a Bíblia, por isso que Jesus disse, meu povo sofre por falta de conhecimento. Esse conhecimento vem através de qual forma? Ou de qual forma vamos ter esse conhecimento? Quando examinamos a Bíblia. Quando examinamos a Bíblia, o Espírito Santo vai nos dar o diagnóstico chamado conhecimento. O Espírito Santo vai nos dar o diagnóstico chamado ensinamento. O Espírito Santo vai nos dar o diagnóstico que vai ser a solução para o problema que estamos vivendo. Solução essa, a qual está no diagnóstico que nos vai ser dado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso há tantas pessoas perecendo, há tantas pessoas sofrendo, há tantas pessoas sendo escravizadas, há tantas pessoas que o diabo está judiando sem dó, sem pena e sem misericórdia. Por quê? Porque elas não examinam a Bíblia. Entende de maneira equivocada, elas acreditam no que todo mundo fala, no que todo mundo prega, pelo simples fato de não examinar a Bíblia Sagrada. Por isso que ele falou, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Veja que a Escritura, ela tem que testificar a respeito de Cristo. Aquilo que nós lemos e aquilo que todos os pregadores pregam tem que testificar a respeito do amor de Jesus. Tem que testificar a respeito da graça de Jesus. Tem que testificar a respeito do perdão. Ela tem que testificar a respeito da comunhão, a respeito da união, a respeito da bondade, da longanimidade, a respeito do amor de Jesus Cristo para com tudo e para com todos. Por que que a gente vê tantas pessoas sendo escravizadas, tantas pessoas andando, como falei, de maneira equivocada na presença de Deus, tantas pessoas causando muitas vezes divisão, tantas pessoas causando muitas vezes tanta coisa errada mesmo dentro da igreja, ou andando de maneira tão errada porque falta examinar a Bíblia Sagrada. E se alguém não examinar, não vai ter o diagnóstico do Espírito Santo. Se alguém não examinar, o Espírito Santo não vai falar com ela. Se alguém não examinar, o Espírito Santo não vai dar a direção correta. Se alguém não examinar a Bíblia, o Espírito Santo não vai conduzir ela no caminho. Se alguém não examinar a Bíblia, ela vai andar perdida e não certa na presença de Deus. Se alguém não examinar a Bíblia, ela vai andar na escuridão e achando que está na luz. Por quê? Porque não examinou. Se ela não examinar, o Espírito Santo não vai dar o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É a direção. O que é o diagnóstico? É andar no caminho certo. O que é o diagnóstico? É andar na luz. É a solução para o nosso problema. O que é o diagnóstico? É nos mostrar o que de errado está na nossa vida, porque esse diagnóstico vai vir em forma da solução. E por isso muitas pessoas estão dando errado. Então, queridos, que ao ouvir esta mensagem, você possa fazer uma reflexão da sua vida, um exame na Bíblia e se perguntar a você mesmo se você está tendo o diagnóstico da parte do Espírito Santo ou se você está falando por si mesmo. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão.
Forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.